altar do nosso Deus. Eterno e soberano Deus, nessa hora te clamamos, pelo poder do sangue do teu Filho Jesus. A ti suplicamos perdão dos nossos pecados. Senhor Deus, visita-nos com teu Santo Espírito, para que o nosso louvor a ti seja aceitável, Senhor Deus. Seja um incenso agradável diante do Senhor. E que a tua luz possa brilhar em nossos corações nessa noite. Suplicamos pela tua visitação, entre os louvores, Senhor Deus, seja o teu nome engrandecido. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Estaremos assentados, louvando ao Senhor com um louvor de clamor, buscando essa comunhão com o Espírito Santo. Glória a Jesus. Toda a igreja. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse louvor é uma promessa que está na Bíblia, na palavra do Senhor. Se é a palavra do Senhor, ele é fiel para realizar todas essas promessas. Pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, irmãos, que nos purifica de todo o pecado, vamos ter uma palavra de glorificação ao Senhor. Se a irmã Edilene puder abrir o seu microfone e glorificar o Senhor por essa cobertura que limpa as nossas vidas de todo o pecado. Senhor, nós adoramos ao teu nome, nós te bendizemos, ó Deus, por mais uma vez podermos estar adorando ao teu nome. Senhor, nós te louvamos pelo poder do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, pelo teu sacrifício em favor das nossas vidas, pelo nosso perdão, Senhor, através do mesmo, Senhor. Nós te adoramos, te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Estaremos cantando mais um louvor. Glória a Deus. I have found the greatest love that frees me from all pain, a love that soothes and heals me and gives my life new meaning. It turns me
His love true and perfect, that I found in you, Jesus, was poured out at Calvary. There on the cross. So good and so lovely, so pure and trustworthy. It has no measure, and no other can compare. This love beyond all others moved Jesus to die, to shed His own blood so that we could have life. This love has power to conquer death and bring me salvation. How could I express my profound gratitude? What words of devotion could I offer you for all the pain you endured to set free a sinner like me? How could I express my profound gratitude? What words of devotion could I offer you for all the pain you endured to set free a sinner like Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Gostaria de pedir agora o irmão Anderson que possa abrir o seu microfone e glorificar o Senhor por esse tão grande amor que foi revelado na cruz por nós. Senhor, nós bendizemos ao Teu nome, Aleluia, nós te Senhor. glorificamos, ó Pai, por esse amor glorioso, por esse Glória a amor Deus. maravilhoso. Senhor, louvado seja o Teu nome, porque não éramos merecedores e não somos Verdade, Senhor. merecedores, mas o Senhor. Senhor nos amou primeiro, o Aleluia. Senhor amou profundamente as nossas vidas e assim Glória a nos Deus. resgatou do pecado, nos dando uma vida plena com o Senhor. Louvado seja o Teu nome, meu Pai, Glória a em nome de Deus. Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vamos continuar abrindo nossos corações em adoração ao nosso Deus, louvando com mais um louvor antes da palavra para essa noite. Ó, como é que eu tô de pijama e de... Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. O Senhor é a minha rocha. Seja louvado nosso Deus. Inabalável. Quando paro pra pensar em Teu grande amor, penso pode Deus amar a mim pecador. Ao sentir o Teu poder manifesto em mim, eu não consigo compreender porque me amas tanto assim, pois o Senhor é minha rocha, meu refúgio é o Senhor. Não temerei, mas
Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ter mais uma palavra de glorificação ao Senhor pelo irmão Renato, louvando nosso Deus. Glória a Deus. Te louvamos, ó Deus, te bendizemos, ó Pai, por este grande amor que foi revelado por nós, ó Deus, por essa rocha, ó Deus, que é o Senhor Jesus, ó Deus, em qual estamos firmes, ó Pai, nós te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus, pelos louvores que já falam aos nossos corações, ó Deus, pela bênção, ó Deus, desse culto, ó Deus, que o Senhor tem para nós, esse banquete espiritual ao qual o Senhor tem nos servido, ó Deus, nós te louvamos e te engrandecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Nesse instante nós queremos cumprimentar toda a igreja, aqueles que estão nos visitando, com a paz do Senhor Jesus. Nós queremos justificar aqui a ausência do pastor Gerson, que estaria conosco. Ele teve uma necessidade, ele vai estar conosco amanhã. Pediu aos irmãos que estivessem orando por ele, nesse sentido. Nós sabemos que o nosso pastor, ele além de ser pastor da igreja de Newark, pastor de quatro igrejas em Canérica e um trabalho que está iniciando com jovens lá, ele é o responsável pelas igrejas, pela obra do Senhor nos Estados Unidos e Canadá. Então, ele tem muitas atribuições, então nem sempre ele pode estar conosco. Nós entendemos a sua ausência, mas nós vamos dar seguimento ao culto. Eu vou pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 15. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 15, nós vamos ler o versículo 8. Muitos seguramente já devem conhecer esta passagem, já devem conhecer esse texto. Quero registrar também aqui a nossa alegria. Hoje nós podemos participar durante o dia do seminário de pastores, ungidos, diáconos e obreiros, onde toda a igreja pôde participar conosco, uma grande bênção do Senhor, as palavras que foram entregues, realmente as experiências registradas ali, foi de grande renovo para as nossas vidas, é motivo de glorificarmos ao Senhor. Então nós vamos ler no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 8, no capítulo 15, versículo 8, que diz assim: "Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar?" Até aí. Nós vamos tecer alguns comentários aqui, queridos, e até se faz muito pertinente, porque nós estamos estudando sobre a salvação, o processo completo de salvação, iniciando da eleição por parte de Deus, sem a interferência do homem, que acontece na eternidade, segundo a soberania de Deus, registrado lá no primeiro livro de Pedro, capítulo 2, no capítulo que registra ali a eleição, o processo da eleição, o chamado de Deus para a vida do homem, que é quando o Espírito Santo revela Jesus ao homem, revela esse projeto e diz para ele que ele foi eleito, que ele tem direito à salvação, porque Jesus Cristo, Filho de Deus, ele veio como homem, próprio Deus, ele se fez carne, é o Verbo de Deus que se fez carne, e ele cumpriu toda a lei, e ele levou sobre si toda a lei, abrindo para nós a salvação pela graça. Nós não precisamos guardar sábado, nós não precisamos deixar de comer isso, comer aquilo. Nós vivemos um tempo de salvação que é pela graça mediante a fé. Não é? Então, nós temos o processo que se dá após ao chamado. Não é o homem salvo uma vez, salvo para sempre. Nós aprendemos, não é? Hoje, no seminário, nos foi trazido vários textos que confirmam e que contesta com essa afirmativa, que é uma doutrina, uma falsa doutrina que vem para confundir a igreja, não é? Salvo uma vez, salvo para sempre? Não
não é? Porque a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, nós vemos aí que muitos são chamados, mas eles não permanecem no projeto. Em algum momento, ele pode usar o livre-arbítrio e fazer as suas escolhas. Eles podem se apostatar da fé, eles podem se desviar do projeto que Deus tem para ele, o homem, falando do homem. Então, o livre-arbítrio é o direito que o homem tem de escolher o seu caminho. Ele tem direito de escolher. Ele pode escolher o Senhor Jesus, ele pode escolher deixar o mundo, ele pode escolher nascer de novo na presença de Deus, ter uma vida eterna com o Senhor, viver aquilo que Deus tem para a sua vida, ou ele pode escolher seguir o seu caminho, não é? A Bíblia diz que na volta de Jesus é comparada aos dias de Noé. Casavam-se e davam-se em casamento. Então, os homens, a todo tempo, fazendo as suas escolhas. Então, nós temos o processo, que é aquele que, recebendo o chamado, ele entra num processo de salvação, passando por um processo de santificação, que quem executa esse processo é o Espírito Santo, não é? O Pai elege, o Filho, ele chama, e o Espírito Santo, ele prepara um povo, ele prepara a igreja para morar na eternidade, para ser arrebatada, porque é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Muitos perguntam, qual a razão da minha existência? O que eu estou fazendo? Para que serve a minha vida? Você pode estar se perguntando. Mas, mediante a palavra, a igreja fiel e verdadeira é aquela que sabe profeticamente o momento que ela está vivendo. E nós sabemos, pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, que o momento que a igreja vive é o momento do breve, é o momento que antecede a volta de Jesus. Então, qual é o meu papel hoje aqui? O que eu estou fazendo aqui hoje? Estou deixando o Espírito Santo me santificar, operar na minha vida, operar na minha casa, para que eu possa tomar posse dessa promessa. Jesus vai voltar e a igreja, ela vai subir, ela vai ser arrebatada, como muitas palavras confirmam, as profecias apontam para esse momento, tudo acontecendo, nada tem falhado diante dos nossos olhos. Então, o texto que nós lemos, ele retrata justamente a eleição, o chamado e o processo de santificação, o processo de salvação na vida do homem. Porque é importante aquele que vem a Jesus continue vindo. É um verbo contínuo, não é? Aquele que vem a mim, Jesus disse, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, nós temos esse entendimento, que a salvação, ela é dia a dia. A salvação, ela é uma contabilidade diária. Nós vimos nesse texto que havia uma mulher, e a Bíblia diz que ela tinha 10 dracmas. Ela tinha 10 dracmas. O projeto completo eram 10 dracmas. Só que o que aconteceu? Em algum momento ela perdeu. Queridos, a mulher na Bíblia, ela fala da igreja. Mulher na Bíblia, ela fala da igreja. Então, ela tem uma responsabilidade, ela ganhou 10 dracmas, não é? Dracma era uma moeda de prata na Grécia, no tempo, não é? No tempo em que os discípulos que Jesus estava ali no seu ministério, então era moeda originária da Grécia, uma moeda era correspondente a um dia de trabalho, conforme alguns registros históricos, não é? Mas o caso aqui é que a prata, ela está ligada, é tudo aquilo que está ligado ao projeto de redenção para as nossas vidas. Nós somos eleitos por Deus, redimidos pelo seu Filho Jesus, e estamos na orientação, sendo dirigidos pelo Espírito Santo. Aqueles que se deixam ser dirigidos pelo Espírito Santo, serem governados pelo Espírito Santo. Eles preferem sair de cena, eles preferem abrir mão dos seus interesses, do seu entendimento, da sua cultura. Nós vemos em todos os registros na Bíblia, quando a salvação é revelada ao homem. Há muitos na Bíblia. Então, é uma escolha que o homem ele precisa fazer. Eu vou continuar querendo viver o projeto de Deus conforme os meus interesses, conforme os projetos temporais, simplesmente. Isso é religião. Mas nós estamos aqui, queridos, falando de uma obra que é do Espírito Santo, uma obra de salvação que está ligado ao projeto de redenção de Jesus. Quando ele morreu, derramou seu sangue,
tomou o nosso lugar, o lugar do pecador, e o seu sangue inocente, porque ele não teve pecado, ele simplesmente tomou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, para nos dar acesso à presença de Deus, para sermos resgatados novamente. A Bíblia diz que nós não fomos comprados com prata, com ouro, nem com coisa alguma desse mundo, mas o preço da nossa redenção foi o sangue de Jesus. Então, nós vemos aqui uma mulher que tinha tudo. O homem, quando ele recebe o projeto de salvação, ele não pagou por esse projeto, é de graça. Ele vem por Cristo Jesus. Foi ele que cumpriu o plano, sozinho. Ele negou as propostas do inimigo nas tentações, ele negou a si mesmo para fazer a vontade do Pai, com muita dor, com muito sofrimento. Não foi simplesmente mesmo sendo Deus, mas ele era homem. Ele teve sede, ele teve fome, ele teve enfermidades, ele estava enfermo no momento do sacrifício, ele estava fraco, mas ele não abriu mão das nossas vidas. Ele nos amou até o fim, para que hoje nós pudéssemos escolher, ter esse direito de graça, de voltar à presença de Deus, porque nós estávamos afastados de Deus, estávamos distantes, havia uma parede que nos separava dele. Não é? Os judeus tinham uma lei ainda como recurso, mas ficou provado em toda a história, até Jesus, que a lei não salvou o homem. A lei era boa, mas o homem, infelizmente, o homem fazia suas escolhas contrárias, aborrecendo ao Senhor muitas vezes, não é? Então, o homem, pela lei, ele não alcançou salvação, mesmo a lei sendo perfeita, para traçar ao homem uma vida boa, uma vida justa, reta, para que Deus pudesse abençoar. Mas Jesus, ele vem para remover de sobre nós um juízo, que era um juízo de morte. Porque Deus não é homem para que possa mentir. Ele disse que toda alma que pecasse deveria morrer, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado, queridos, por mais que muitos tenham o pecado como uma coisa prazerosa, como uma coisa boa, uma coisa de se aproveitar, porque a vida passa rápido, a vida é curta, mas o salário do pecado é a morte, é tristeza, é dor, é decepção, é desilusão. Mas Jesus, ele tem para você a vida eterna, o dom gratuito de Deus, para mim e para você. Então, aquela mulher tinha tudo, tinha 10 dracmas, são valores ligados à redenção. Só que em algum momento ela perdeu uma dracma. E veja como aquilo incomodou aquela mulher. Então, nós aprendemos também que no momento que nós vivemos, o momento breve, é um momento onde muitos irão se apostatar da fé. É necessário que isso aconteça. A Bíblia diz, Jesus disse que isso é necessário acontecer. Para quê? Para que se manifeste os filhos da luz, para que manifeste aqueles que são servos fiéis. Por que existe o infiel? Para que se manifeste o servo fiel, aquele que renuncia tudo por Jesus, aquele que ama Jesus acima de todas as coisas, aqueles que preferem passar por cima dos seus próprios interesses, deleites, para servir não a sua vontade, a sua carne, mas para fazer a vontade do Espírito Santo, porque ele está no nosso meio. Deus está presente conosco e ele tem o melhor para as nossas vidas, ele tem o melhor caminho para nossas vidas. É um caminho de luz, é um caminho maravilhoso, um caminho de paz. Então, aquela mulher ficou tão incomodada e que isso traz para nós uma reflexão, que nós devemos olhar para as nossas vidas e ver se tudo que Deus nos deu, nós estamos guardando, porque é importante, queridos. Estamos vivendo um momento difícil, um momento de definição, onde o Senhor, ele deu todo o seu amor, ele deu Cristo, maior prova de amor, ele deu o seu único filho. Não temos mais nada para esperar de Deus, ele já nos deu tudo o que ele tinha de melhor para nos salvar, para nos dar a vida eterna, para nos dar a herança, para nos levar de volta para ele. Então, nós não temos que ficar esperando mais nada, porque Deus ele já provou o seu amor pelas nossas vidas. Só que agora cabe a nós, como igreja do Senhor, como povo que foi eleito, que foi chamado, para que nós possamos ser escolhidos. Porque Deus, o compromisso de Deus não é comigo,
Quando Deus me chamou, ele não está comprometido comigo, ele está comprometido com o projeto dele para a minha vida. Se eu for fiel a esse projeto, se eu buscar, nós temos uma promessa para 2021. Se nós buscássemos ao Senhor, clamássemos ao Senhor na angústia, na aflição, ele iria nos livrar, ele iria estar conosco e nos dar o escape devido. Salmos 91, 15. Está lá, marque na sua Bíblia, é uma promessa de Deus. Cabe a nós agora, diante dessa promessa, lembrar nos momentos de lutas, nos momentos de provas, que nós temos uma promessa maravilhosa, não é? Nós temos um Deus que zela pelas nossas vidas, que um Deus que, a Bíblia diz que, Salmo 121, a Bíblia fala, ele não tosqueneja, ele não dorme, mas fiel é aquele que guarda Israel, ele guarda a sua igreja, ele guarda as nossas vidas, dia e noite, não é? Aonde estivermos, ele está conosco, pronto a nos abençoar. Então, a Bíblia fala que aquela mulher ela perdeu uma dracma. Nós temos que estar avaliando os bens que o Senhor nos deu, queridos, são ligados à redenção. Em nome de Jesus, foi o que Pedro e João, na subida do templo, falou para aquele mendigo, para aquele pobre homem, coxo de nascença. Em nome de Jesus, nós não temos prata nem ouro. A nossa riqueza não está ligada, atrelada a nada dessa vida, dessa terra. Mas, em nome de Jesus, que é a nossa maior riqueza, é o nome de Jesus. Levanta e anda. A Bíblia diz que aquele homem se pôs de pé. Ele descobriu que ele foi eleito. E o que aconteceu com ele? Ele entrou no templo, ele não voltou para sua casa, ele não voltou para sua família, ele não voltou para sua velha vida. Não, mas ele entrou no templo, saltando e glorificando ao Senhor, dando louvores a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aquela mulher tomou 3 atitudes para reencontrar aquilo que ela tinha perdido. E se você perdeu algum valor de Deus, se você tem trocado muitas vezes pelas coisas dessa vida, não é? A Bíblia diz que o povo do Egito estava lá e Faraó aumentou a carga para que o povo não pudesse cultuar o Senhor, para que o povo não tivesse tempo de buscar a Deus, apresentasse as suas desculpas. Senhor, eu não tenho condição. Olha, irmão, eu não vou poder estar no culto, porque eu tenho que trabalhar, está tudo certo. Eu não vou poder orar, eu não vou poder buscar. Aí vem as desculpas. Por quê? Porque a carga está apertada. Mas se você tem trocado os valores de Deus por algum outro valor, está comprometendo o projeto na sua vida. São 3 atitudes muito simples e que são proféticas. A Bíblia diz que ela acendeu a sua candeia. Era uma casa que faltava claridade. Se tivesse iluminado, ela não teria perdido. Estaria diante dos olhos dela, ela não perdia de vista. Mas ela acendeu a luz, era o profético. Nós fomos a igreja do Senhor, a igreja, nós vivemos uma doutrina que não é nossa, que não é da igreja Maranata, mas ela é dos apóstolos, da igreja primitiva, que nasceu, o Espírito Santo deu essa doutrina, que flui da palavra de Deus, e é da igreja apostólica, não é nossa, o clamor pelo sangue de Jesus. A palavra revelada não é nossa, essa doutrina do Espírito Santo, ele nos revelou, são valores que não se pode comparar nada deste mundo. Nós vemos hoje quantas experiências gloriosas, maravilhosas, que nós estamos vivendo, fomos batizados com o Espírito Santo. A luz foi acesa na nossa casa. O Espírito Santo, ele foi derramado, trazendo vida, trazendo luz. É o óleo que vem e transborda a candeia para que o fogo não apague, para que os dons não se apaguem. Você que tinha dons espirituais, hoje não tem mais. Irmão, eu tinha visão, eu tinha revelação. Eu fui usado, hoje eu não sou mais. Agora é o momento, porque o Espírito Santo ele está sendo derramado. Ele quer acender o fogo na sua vida. Ele quer acender a luz na sua casa, para que você veja e reconheça os valores de Deus para a sua família e para a sua vida. Os valores de Deus. Acende a luz, varre a casa, fala do processo de santificação. Deus escolhe o homem, acende a luz na vida do homem, ele revela o homem, Jesus, como Saulo no caminho de Damasco, ali teve uma revelação, a luz que brilhou sobre ele, a voz
de Jesus que bradou para ele, ele entra no processo, agora é varrer a casa. Senhor, o que queres que eu te faça? Senhor, agora é o Espírito Santo governando, não é mais ele, é o Espírito Santo ditando as regras, é o Espírito Santo mostrando o caminho. Varre a casa, limpa, é o jejum, é a leitura da palavra, é a madrugada, é os meios de graça, é usufruindo do recurso, aplicando, é a escola bíblica dominical, é a bênção que limpa a nossa casa, limpa e nos torna aptos para que o Espírito Santo venha novamente morar na nossa vida, porque ele só mora numa casa, o Espírito Santo só habita numa casa limpa. Se tiver pecado, ele não habita. Se tiver o erro, ele não habita. E, por final, o terceiro, a Bíblia diz que busca com diligência, não é? É o valorizar, queridos. Buscar com diligência é o valorizar a obra do Senhor, valorizar a igreja, igual Nabote valorizou. Essa vinha foi meu pai que me deu. Eu não vou abrir mão dessa vinha por outra vinha. Não existe outra vinha melhor. Não existe outra que tenha mais valor do que essa, porque essa custou o sangue de Jesus. Não existe uma igreja melhor, não existe um povo melhor, não porque estamos aqui arrogantes, prepotentes, não, porque reconhecemos simplesmente algo que não é nosso, foi Deus que nos deu. Eu não trabalhei, estávamos no culto profético aqui, uma irmã abriu o texto, consultando uma visão. Nós estamos colhendo numa vinha que nós não plantamos, foi o Senhor que plantou. Isaías, né, ele fala lá em 43, eu salvei, eu executei, eu livrei, eu falei, é o Senhor que faz essa obra, ele que executa essa obra. Nós simplesmente abrimos a porta da nossa casa para que ele entre, para que ele opere na nossa vida, porque é salvação. 10 dracmas, ele quer restituir na sua vida os valores que, por um descuido, você perdeu. O Senhor mostrou 2 visões. Dom espiritual, temos sempre, não é, dito aqui, que é a manifestação do Espírito Santo, é a forma com que o Espírito Santo fala conosco. Então, o Senhor mostrou uma visão de um homem que estava conosco, ele vinha de um caminho escuro. Como ele não enxergava por onde ele andava, seguramente ele se batia nas coisas, nos objetos, e um anjo, ele olhava para os seus pés e os seus pés estavam feridos. Na verdade, o anjo, ele olhava para os pés de todas as pessoas que estavam conectadas aqui. Então, era feito ali uma análise, uma avaliação. O anjo olhava para os nossos pés, porque ele queria saber como é que estavam os nossos pés. Pés falam de caminhada. Então, o Espírito Santo, ele olha para as nossas vidas hoje, agora, nesse culto, e ele quer saber como vai a nossa caminhada, por onde nós temos andado, por onde está o nosso pensamento, o nosso coração. Onde está? Porque esse homem, ele tinha os seus pés feridos. Ele pisava em muitas coisas pontiagudas que machucavam os seus pés, trazendo dor, trazendo sofrimento para ele, mas o Espírito Santo, ele cuidava da sua vida. Esse homem que está conectado conosco pode até ser um servo, porque a Bíblia diz que ele já tinha andado em um caminho de luz, mas ele estava vindo de um caminho escuro. Então, é um caminho que não é a revelação do Senhor, não é o que Deus tem para a sua vida. Não é? Eu sempre costumo dizer, o que é bênção para nós? O Senhor abriu uma porta para mim, maravilhosa, uma bênção. Vamos avaliar o antes e o depois. Antes eu estava nos cultos, eu participava da igreja, da comunhão. Hoje eu não estou podendo fazer mais nada, porque tudo é o meu trabalho. Amém. Então isso é bênção. Mas nós precisamos trabalhar, precisamos pagar as nossas contas, cuidar das nossas famílias. Mas o que você vai fazer? Orar ao Senhor, porque a porta que ele abre, ninguém fecha. Ele é o Deus que abre porta onde não tem. Então você vai orar ao Senhor, Senhor, os valores que eu quero na minha vida são os valores da eternidade. Eu quero poder participar dos cultos, eu quero poder participar das atividades da igreja, porque estamos aqui e não estaremos mais. Será como um abrir e fechar de olhos. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Então, acende a candeia, a vida espiritual, cheio do Espírito Santo, varre a casa, tira o tapete, tira a sujeira que está escondida, tira tudo e busca diligentemente que o Senhor vai te honrar, porque você vai encontrar e você vai ver a bênção do Senhor na sua vida.
Amém? Nós vamos, nesse instante, orar ao Senhor. Vamos colocar diante de Deus este culto, este período. Vamos glorificar o Senhor pela sua presença no nosso meio. Aleluia, Senhor. Se você é esse homem que vem andando de um caminho escuro e agora você ouviu a voz de Deus falar com você, feche os seus olhos e ore ao Senhor. E fale, Senhor, eu quero voltar a andar no caminho claro, no caminho de luz, onde eu não vou me machucar, porque o Espírito Santo está cuidando de você aqui hoje, pelos louvores, pela palavra. A palavra dele tem poder, está cuidando de você. Ele não quer que o homem ande no caminho escuro, ele quer que o homem ande no caminho claro, no caminho de luz da sua presença. Amém? Senhor, nós adoramos o teu nome. Bendizemos ao Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, pela tua palavra, pelos louvores, por este culto, por cada família aqui conectada e reunida, porque recebemos do Senhor algo, ó Deus, de grande valor, que é a salvação, que é o poder do sangue de Jesus, que é a palavra revelada, que são os dons espirituais, que é o batismo com o Espírito Santo. Não sabemos viver mais sem esses valores, Senhor. Não há nada neste mundo que possa se comparar a esses valores que o Senhor nos deu. Ó Deus, e nesta hora, nós pedimos humildemente, abençoa cada um dos teus servos, as casas, as famílias reunidas. Ó Deus, dá uma bênção de salvação para os lares, aqueles que ainda não te conhecem, e que o Senhor possa tomar pelas mãos cada um e conduzir no caminho eterno, o caminho que o Senhor tem para cada um deles. Batiza com o Espírito Santo, derrama dons espirituais sobre a tua igreja, que possamos viver, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoa grandemente as nossas vidas, os visitantes que estão conosco, nos prepara, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para nós. Oramos assim, te bendizendo, no nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer aqueles que